Glória a Deus. Amém. Igreja, é noite de guerra. Está preparado para a guerra? Estão querendo roubar o que é seu. Você não vai deixar. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé novamente, por favor. Dá as mãos um para os outros. Fechem os corredores. Porque esta noite você ganha unção. Você recebe unção. Para que você possa, em nome de Jesus, tomar posse, sabe do quê? Não é de bens imóveis, não. Não é de bens móveis e imóveis, não. Esses já são seus. É tomar posse da sua própria percepção, da sua própria consciência. Porque é isso que o diabo está querendo roubar do povo de Deus. E eu quero trazer sobre a luz da palavra hoje o livro de Judas. Em nome de Jesus, o que ele ensinou e o que eu vou passar para a igreja hoje, daquilo que ele ensinou. Então, portanto, aperta a mão do seu irmão, porque nós declaramos em nome de Jesus, que nesta noite, se há alguém aqui vivendo assim no automático, se tem alguém aqui hoje confortável, estando desconfortável, eu quero que caia por terra. Que o Senhor levante você hoje, que resplandeça a luz dele em ti, meu irmão. E que você possa tomar posse hoje de você mesmo. Aperta a mão do irmão. Isso quer dizer que você está dizendo para ele, você vai tomar posse da sua vida. Sua vida pode estar nas mãos do diabo essa noite, sem que você tome consciência disso. É para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir essas obras do diabo. Portanto, no nome de Jesus, que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração. Chega de fugir, irmão. Amém. Chega de fugir, irmã. Amém. Esta é a noite que o Senhor concede a você, de você voltar ao lugar que você estava e acabou se perdendo, sem perceber que foi as suas próprias escolhas que fizeram isso. Amém? Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. O tema da palavra desta noite é a liberdade que temos de fazer nossas escolhas. É a graça, irmãos. A graça que nos possibilita de nós sermos livres. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Judas, do capítulo 1, aliás, o versículo 1 ao versículo 25. Eu acredito que todos vocês saibam. Gente, como é que eu prego esse menino tirando foto de mim? Eu não sei vocês, mas eu tenho maior dificuldade com foto. Pronto, Biazia. Tua mãe está te chamando. Então tira a foto, Bia. Não, você tira a outra agora, Bia, que você vai voltar, eu tenho certeza. Amém. Eu não consigo, gente. Se colocar alguém tirando foto de perto de mim, não adianta. Olha lá, a Vanessa está te chamando. Vai lá. Vamos ler então a palavra do Senhor. Eu acredito que todos vocês saibam que esse Judas não é o Iscariotes, né? Esse Judas, como nós vamos ler aqui, ele é irmão de Tiago. E os dois são irmãos de Jesus. Vamos lá. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a me corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo.
Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu este mesmo povo, depois que eles não creram. Verso 6. E a anjos, aos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam quem, igreja? Autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando ele estava contendendo com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, o que ele disse, igreja? O Senhor te repreenda. Existem, porém, quanto a tudo, o que não entendem. Vamos começar de novo. 10. Estes, porém, quanto a tudo que eles não entendem, eles preferem difamar. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, ou talvez na sua Bíblia, Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam nas suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores preferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores um dos outros, por motivos interesseiros. Versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. E observem que é o Espírito com letra maiúscula, né? Fazendo referência ao Espírito Santo. 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros,
sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com grande exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos os séculos. Amém. Tiago, coloca o versículo 1 novamente para mim, por favor. Olha, esse versículo parece ser tão simples, né? Ele começa assim, Judas 1:1. Aqui está falando de Judas, que é irmão de Jesus. Meio irmão, né? Porque o pai de Jesus não é o mesmo pai de Judas. Quem que é pai de Jesus? O Espírito Santo. E quem que é o pai do Judas? José. E ele começa, eu achei tremendo isso aqui, igreja. Ele começa na maior humildade. Eu não sei se vocês sabem, mas os irmãos de Jesus só passaram a acreditar em Jesus depois da ressurreição. Mas eles foram humildes. E olha como que ele começa. Judas, servo de quem? Ele não falou, eu sou irmão de Jesus. Olha que humildade. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de quem? Gente, ele não colocou holofote nele. Ele já começa na maior humildade, como que falando assim, meu Deus, como é que eu pude, né? Andar com ele, viver com ele, dormir perto, me alimentar com ele, não reconhecer que ele é o Cristo. Mas amém, para tudo tem tempo, né? Eu também achava que conhecia o Senhor. Eu também achava que Jesus era o meu Senhor, mas eu não era. Eu ainda idolatrava muitas coisas antes de conhecê-lo de verdade. E eu faço votos que vocês conheçam o Senhor, assim como ele deve ser conhecido. Eu faço votos que vocês o glorifiquem, o honrem da maneira como ele merece ser honrado e glorificado. Amém? Aleluia. O verso 3, por favor. Judas, então, ele começa escrevendo uma pequena carta, né? Porque na sua Bíblia deve estar escrito assim, epístola. Epístola de Judas. Então Judas, ele começa escrevendo essa pequena carta para alertar a igreja sobre um grande risco. Que risco? Ele começa a denunciar que a igreja estava enfrentando uma infiltração de falsos mestres. Falsos mestres, eles estavam ensinando coisas que às vezes até pareciam um pouco com a palavra, mas depois, lá na frente, a diferença era muito grande. E Judas começa, então, a dizer da influência perversa desses falsos profetas na igreja. E observem que se naquela época os falsos profetas já eram um problema grave, imagina nos dias de hoje que nós estamos mais próximos à vinda de Jesus. Imaginem. Se hoje não é para se preocupar muito mais. Verso 3, vão lendo ali, por favor. Judas diz para que nós possamos batalharmos pelo que, igreja? Pela nossa fé. Estão roubando a sua fé. O diabo anda usando pessoas ímpias para falar através dela, para manipular a todos nós cristãos, para que a gente não tenha fé. Que coisa interessante, né? Misericórdia. Ele fala para que a gente batalhe pela nossa fé. E o que significa batalhar no grego? Significa lutar intensamente. Intensamente. Judas estava querendo dizer que o inimigo, o diabo, e a mesma coisa que aconteceu naquela época, acontece hoje. O diabo vai usar outras pessoas para tentar manipular você, para você perder aquilo que você tem de maior preciosidade, que é a sua fé. Porque senão você não entende a graça.
A graça que foi nos dada, que daqui a pouco eu vou explicar para você. E a graça nós recebemos usando o que, igreja? Justamente a fé. É por isso que o diabo quer nos pegar. Então fique bem atento à palavra do Senhor esta noite, em nome de Jesus. O diabo, ele está atacando a nossa fé, as verdades centrais da palavra de Deus e tentando alterar o evangelho. Para que ele mude o nosso comportamento, para que ele consiga mudar o seu comportamento e a sua maneira de enxergar as coisas, ou seja, o que o diabo quer é que você não dê conta de você enfrentar os seus problemas. O que o diabo quer é que quando você enfrenta os seus problemas, você diz assim, eu enfrentei, eu consegui. Mas aí vem a segunda parte. Você às vezes até consegue enfrentar problemas, mas não consegue superar. Superar. Portanto, um dia após o outro, você lembrando de coisas que você já venceu, mas acusando ou sendo acusado pelaquilo que você fez. Isso tem que acabar na sua vida, meu irmão. Há três coisas que traz muito estresse para um ser humano. 3 coisas. Se vocês conhecerem outras além dessas 3, me ensinem. A primeira é o medo da morte. Isso traz muito estresse para o povo. Isso pode trazer muito estresse para a sua vida. O segundo é o medo de falar em público. E o terceiro é a sua própria consciência te acusando dia e noite do teu erro e do teu pecado. Contra a morte, ela já foi vencida. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido foi a morte, e ela já foi vencida. O Cordeiro já morreu. E ele morreu antes da fundação do mundo, antes de você conhecer a palavra, antes de você interpretar, antes de você entender a palavra, a obra já estava feita. Então você não precisa temer. Estresse de falar em público, a escolha é sua. Se você não quiser, é só não falar. Você concorda? Mas se você quiser falar, você se prepara, vai lá e enfrenta, boa, acabou. Mas e a sua consciência? Se nós dependemos da fé, se a fé nos for roubada, como é que nós vamos lutar contra nós mesmos e prevalecer? Eu não sei o que você fez no passado, mas se eu ficasse olhando para o meu passado, eu nunca teria condições de pegar no microfone e pregar a palavra de Deus para vocês. Nunca. Então uma coisa eu sei, eu recebi Jesus pela graça, e isso é dom. E esse dom não vem de nós, vem de Deus. E por ser um dom, eu recebi pela fé. Então uma vez eu falado com Deus, confessado o meu pecado, e o pecado confessado e abandonado é perdoado. Então, peraí, uma vez eu confessado o meu pecado, quem é que tem autoridade nesta terra e fora desta terra para se levantar para me acusar? Quem? Quem é que nesta terra pode se levantar para acusar você? Só você mesmo. Porque a obra do Senhor já está pronta. Então, até quando você vai esconder, irmão? Até quando, irmã, que você vai se esconder? Se a obra está pronta, é só tomar posse dela. Poxa vida, olha que palavra tremenda para você essa noite. Roubar a tua fé. E é por isso que você vai lutar aqui hoje. Isso é o tema da palavra, a liberdade que temos de fazer nossas escolhas. Você tem a liberdade de fazer a sua escolha. E a oportunidade hoje é você lutar por você mesmo. Amém? Estão entendendo até aí? Tá bom. E o que esses falsos profetas precisam fazer para que eles consigam manipular as pessoas? Está escrito. Se eles lerem a Bíblia, por mais bobinho que eles sejam, está escrito. E se eles tiverem uns amiguinhos que são, sabe aquele povo crente chato que gruda no povo? Sabe aquele povo crente chato que não para de fazer o convite para você vir para a igreja? Pois é, se gruda um desse na pessoa a quem o diabo está atacando, fica mais difícil de manipulá-lo. Por quê?
porque está escrito. Então, a única maneira, uma das maneiras, não a única, né? Uma das maneiras que o diabo tem hoje para roubar a sua fé é se ele mandar modernizar a palavra de Deus. Ô, gente, ô livrinho velho, hein? Quantos anos você tem? Fala baixo. Pois é, a Bíblia é muito mais velha que você, né? Que ano você está vivendo? 2023. Pois é, ela foi escrita quando? Faz tempo, hein? Então é assim. Para ele alterar o seu comportamento, ele tem que alterar a palavra. Estão entendendo? Aquilo que não podia, agora pode. Quer dizer que até quem se mata agora tem perdão. Vai para o céu. Onde que está escrito isso? Então nós alteramos a palavra. Alterando a palavra, eu vou me beneficiar com os erros. Por quê? Ah, você crê em Bíblia. Qual Bíblia você crê? Uai, tem várias. Eu creio na palavra do Senhor, a palavra que é a Bíblia, Evangelho. Não, a minha Bíblia não é essa. Eu falei, então, meu filho, quem é que está certo? Só existe uma verdade, não é a minha, é a palavra. Aí eu tenho a minha verdade, tem a sua verdade, tem a verdade de Cristo. Então vamos fazer o seguinte, no finais do tempo, no dia do juízo, a gente se encontra, ok? Lá nós vamos saber quem é que está certo, se é a palavra do Senhor ou se é a sua. Lá naquele dia a gente tira a diferença. Mas nós podemos alterar a palavra a nosso benefício? Olha o que o livro de Gálatas diz, em Gálatas 1, versículo 9, por favor. Assim, vírgula, como já vos dissemos. Não é a primeira vez que você vai ouvir isso aqui, hein? Olha lá. Agora, de novo também, volto a te dizer. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema significa amaldiçoado. Ah, sim, mas o evangelho que eu sigo é segundo o Espiritismo. O evangelho que eu sigo é segundo não sei o quê. Ó, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou te encontrar lá no dia do juízo final. Aí você vai ver se esse evangelho do Espiritismo é o que bate com a palavra de Deus. Não é. Então abre os seus ouvidos. Abre os seus ouvidos e escutem o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? Pecado é pecado. Pecado é pecado. No verso 3 ainda, coloca lá para mim, por favor, Judas. Capítulo 1, versículo 3, nós só tem um capítulo. Judas diz que a batalha precisa ser diligentemente pela fé. Porque a fé foi entregue aos santos. É isso que está escrito ali, gente? Ou seja, não existe outro evangelho. Não espere uma nova versão da Bíblia. Não espere uma modernização do evangelho que nos foi dado por Jesus. Vamos sempre encontrar alguém para dizer, descobri uma nova verdade. Pois eu não recebi uma nova revelação? Nossa, eu tive uma nova visão. Gente, eu tive um discernimento sobre a palavra de Deus. Não é que eu entendi o que está escrito, mas não é bem o que está escrito. Deixa eu explicar para vocês o meu discernimento. Aí fica muito fácil manipular uma pessoa que já não conhece a palavra, não fica? Fica ou não fica? Mas se Judas está dizendo que estão entrando falsos profetas, e de dentro da própria igreja pode brotar falsos profetas naquela época, eu torno a dizer para vocês, Jesus está bem próximo. Será que não é hoje, o dia que se chama hoje, que a gente precisa realmente tomar responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, e sabermos que todos os dias o Senhor coloca uma nova escolha para que a gente possa fazer? Pedir perdão pelo pecado não é difícil não, igreja. Eu não duvido que ninguém aqui não tenha temor a Deus. Mas o problema está sendo você abandonar o pecado.
O problema está sendo você tomar juízo na sua cabeça e voltar para o Senhor. Isso é que está sendo um grande problema. Mas amém, vamos lá. O verso 3, né? O evangelho é único, definitivo, e foi dado para quem? Segundo o verso 3, aos santos. Interessante, né? Quem são esses santos? Já começa aqui, ó, uma deturpação da palavra. A mim foi ensinado que os santos são aquelas estatuetas. Que santos são aquelas pessoas que já morreram e diz que anda fazendo milagres. Foram canonizadas, eram beatas, foram beatificadas, não sei se está certo esse termo, mas a mim foi ensinado isso. Mas quando eu entrei para a igreja, eu descobri que os santos a quem foi entregue o evangelho, sou eu, são vocês. Uau, eu sou santa? Ah, não é possível. Vocês são santos? Ah, não é possível? Sim, é possível, nós somos os santos. Mas ainda não somos o bastante. Mas santos são todos aqueles que recebem a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pronto, acabou, se está escrito, foi Ele que disse, eu não vou contender, eu não vou querer mudar nada. Eu vou mudar é a mim, eu vou mudar é a minha vida, eu vou mudar são as minhas atitudes, eu vou mudar são as minhas escolhas e não a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Não é possível que eu que sou santa. Meu Deus do céu, eu tratava aquilo lá com a maior honra, eu achava que aquilo era santo. Não acredito que eu fui enganada. Fui, muitos anos da minha vida. E você pode estar sendo enganado hoje. Você hoje pode estar pensando assim, se eu não mexer com o diabo, ele não mexe comigo. Quanta ignorância. Quanta ignorância. Deixa de vir na igreja para aprender as coisas por medo do diabo. Você tem que temer a Deus. As pessoas hoje, elas se privam do conhecimento achando que vão ficar de fora, que não vão sofrer retaliação. Ou seja, elas estão literalmente confortáveis, aonde é muito desconfortável. O Senhor quer livrar a sua vida essa noite, você aceita? O Senhor quer te libertar você de você mesmo, você aceita? Aleluia! Oh meu Deus, quanta deturpação, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Em algumas religiões, os santos que eu acreditava que eram aquelas coisas lá, que vocês sabem, são até adorados, reverenciados, recebem orações, contrariando literalmente a palavra de Deus. Você acha que se eu soubesse que aquilo que eu fazia contrariava a palavra de Deus, eu iria fazer? Se você faz alguma coisa que contraria ao Senhor, você continuaria contrariando ao Senhor? Depois que você descobre que aquilo é que realmente contraria o Senhor? Ou será que você não daria um passo e falaria, pronto, chega, isso na minha vida acabou. Acabou essa palhaçada. Misericórdia, eu não sabia que era assim, então é assim? É. Aí você deixa de fazer as coisas que entristecem o Senhor. Aí você passa a querer agradar o Deus verdadeiro. E não aquelas coisas que você achava que eram santas. Não. Quanta deturpação da palavra. Então Judas adverte sobre... Verso 4, por favor. Judas então começa a advertir sobre uma outra coisa. Sobre a dissimulação. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. É isso que está escrito no verso 4? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformem em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, o que significa a palavra dissimulação?
Quem é que consegue? Não precisa falar, eu não vou conseguir te ouvir. Nem fique com medo, que eu jamais vou pedir para alguém falar o que significa tal coisa. Não. Isso aqui não é uma sala de aula. Isso aqui é um culto. Mas aí no seu lugar, você consegue dar para mim o conceito do que significa dissimulação? Você consegue me dar este conceito? Dissimulação é alguém que entra disfarçado, alguém que está disfarçado para não ser percebido. Dissimulação é um indivíduo que finge ser uma coisa, mas é outra. É um indivíduo que finge ser uma coisa, mas não é. Isto são seres dissimulados. E olha o que Judas está advertindo a nós, no dia de hoje, no ano de 2023. Ele está dizendo que pessoas dissimuladas, disfarçadas, entrariam no nosso meio. Para quê? A resposta está ali, ó. Para quê? Para transformar a graça do nosso Deus em quê? Libertinagem e liberdade não são as mesmas coisas? Não, não são. Nos dias de hoje, dentro da igreja, existem pessoas que são salvas, e dentro da igreja também existem pessoas que não são salvas. Porque ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar disso que o Senhor está dizendo aqui, desta condenação. Ninguém vai escapar. Mas, dentro da igreja, tendo pessoas salvas e não salvas, também existem os falsos mestres, que, como eu disse, pode estar entrando ou vão entrar ainda dentro da igreja, ou infelizmente já brotou aqui no nosso meio. Mudou, né? Mudou a cabeça. Mudou literalmente. Começou a transformar a palavra conforme a sua necessidade, para se auto-beneficiar. Estão entendendo, gente? E essas pessoas, elas estão querendo que a gente entenda que a graça de Deus não é a liberdade. Porque justamente a graça de Deus é a liberdade. Mas eles estão querendo transformar em libertinagem. O que é isso? Verso 4. Deixa eu me ater aqui para não sair fora. A graça, como está escrito no livro de Efésios, não precisa abrir, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, diz que somos salvos pela graça. E isso acontece por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras. Não adianta ficar fazendo coisas achando que é espírita, achando que quanto mais você ajuda os outros, mais para o céu você vai. Não. Você tem que fazer isso por causa de misericórdia, por causa de compaixão. Porque nós somos filhos de Deus, nós não podemos saber que fulano, ciclano está passando por uma necessidade e a gente não ajudar. Mesmo assim, põe na sua cabeça que não são por obras que você recebe a graça. Não são por obras, está escrito. Para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. Entenderam isso, gente? A graça é um dom que não recebemos. Pela graça somos salvos. Pela graça somos livres. Pela graça nós recebemos liberdade, nós somos libertos. E a graça é justamente por não merecermos essa liberdade. A graça, nos liberta da escravidão. A graça é uma liberdade que nós ganhamos, mas não para pecar. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Agora nós não somos mais. Nós temos a liberdade de escolha. E isso é a graça. Vocês são livres. Vocês não precisam mais ser escravos. Vocês não precisam mais fazer as escolhas que vocês faziam antes, porque antes vocês eram escravos. Hoje nós estamos na graça e esse dom que recebemos é justamente isso. Saber que nós podemos ser outras pessoas. Fazer novas escolhas e não sermos condenados por isso. Amém?
A graça de Deus me libertou do pecado. E essa liberdade que tenho hoje não é para pecar, e sim justamente para fazer o contrário. Eu sou livre. Você é livre para decidir não pecar. Porque você não é escravo mais. Caiu a ficha aí? Porque se você acreditar ainda que você é escravo, irmão, você vai sair daqui ainda escravo do pecado. E quem é escravo do pecado, esse não pode ficar sem pecar. Porque ele é escravo daquilo que ele faz. Ele é escravo das drogas. É escravo da bebida. É escravo da sodomia. Sodomia não é habitante de Sodoma e Gomorra, não. Sodomia é o que os habitantes de lá e a circunvizinhança praticavam. Bestialidade, homem com homem. Está escrito lá, sodomia é isso. Você ainda é escravo da sodomia, você é escravo do roubo, você não consegue ter outra escolha em não roubar, em não praticar sodomia, em não se drogar. Por quê? Porque você ainda não acreditou que é livre, irmão. Mas por quê? Porque o diabo roubou tua fé. Sem fé é impossível você acreditar na graça. Você não consegue se enxergar que é livre porque você não consegue entender que você pode fazer outras escolhas. Você tem sempre aquele sentimento que você está desamparado, abandonado, sozinho, e isso é uma mentira. Quando o Senhor passa a ser Senhor e Salvador da sua vida, nunca mais você vai andar sozinho na face dessa terra. Nem quando você estiver sozinho, você vai estar sozinho. Não vai estar. Então você ainda não consegue mudar porque você ainda é escravo do roubo, escravo da prostituição, você ainda é escravo da avareza, você ainda é escravo da cobiça, você ainda é desonesto porque você não sabe fazer diferente. Sabe por que tudo na tua vida tem desonestidade? Sabe por que tudo na tua vida tem um trambique? Porque tu é escravo, irmão. Porque você é escrava, minha irmã. Você não consegue ter nada seu, tudo tem que ser emprestado e do outro. O outro tem que fazer por você, porque você não tem nada no seu nome. E hoje a palavra de Deus está dizendo para você, a graça te liberta de tudo isso. Mas eu não consigo me sentir livre. Mas é dom, e o dom não vem de você, esse dom vem de Deus. De repente te vê uma força, você fala, meu Deus, eu posso fazer novas escolhas. Sim, você pode fazer novas escolhas. E se você ainda não consegue se sentir assim, você ainda vai entender, porque não acabou. Tem cenas dos próximos capítulos, fala para o seu irmão. Vocês vão ver qual é. Preparei um cultaço para vocês entenderem bem. Se sair daqui escravo, Senhor, não tem nada que ver com isso. Estou pregando, estou ensinando. Se você ainda é escravo do orgulho, fofo, bonita, é porque você é escravo. Se você ainda é escravo de demônios ou do mundo, saiba que a verdadeira liberdade é a graça. Não, eu preciso participar de um culto de libertação. Oh, meu Deus, você já foi liberto. Põe isso no teu coração, isso é pela fé. Imagina se você entender isso, o que vai ser impossível para você daqui para frente? Nada. Nada. Porque você vai descobrir quem é o dono do dom da vida. Amém? Aleluia. E a graça de Deus nos liberta. É a graça de Deus que nos livra do pecado. Mas e a libertinagem? Libertinagem significa indisciplina, insubmissão, ou seja, é proibido proibir. Eu não vou na igreja porque aquele bando de gente só gosta de proibir. Pois é, se você não fizesse coisa errada, não tinha necessidade, né? Né, Maria? Né, Creuza? Tinha necessidade de proibir se você estivesse fazendo alguma coisa certa? Aliás, o que é certo na tua vida, irmão? O que é que você faz de certo na tua vida, minha irmã?
Por causa do medo de ficar sozinha, abandonada, você se vende. E o Senhor está te dizendo, você quer a minha graça? Você quer a liberdade? Aleluia. Libertinagem é proibido proibir. Nada de restrições. Somos livres para fazer o que quiser. Paz e amor, aleluia. É isso daí. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. E é sobre isso que Judas estava falando. E é sobre isso que Judas fala até hoje. Ele entendeu e já começou o texto dizendo: eu, Judas, sou servo de Jesus Cristo. Isso é tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. As pessoas acham que são livres, porque os falsos mestres transformam a graça de Deus em libertinagem. Esses falsos profetas, então, vão precisar mudar a sã doutrina para defender as suas práticas erradas, como eu te disse no começo. Transformando a sã doutrina, mexe com o nosso comportamento também. Agora, se a graça entrou e já existe a sã doutrina, teu comportamento não pode continuar sendo do jeito que era antes. Se você mudar, aí é que você vai conhecer a vida. O medo que você tem de viver a sua vida é assustador, mas é irreal. Porque justamente daquilo que você tem medo é o que te separa do que é a vida verdadeira. Você tem medo de servir a Deus. Você acha que serve a Deus. Mas só existe um Senhor. Só existe um Salvador. Não existe dois, não existe dois. Misericórdia, né? Então, modernizando a palavra de Deus, nós passamos a ter liberdade. Mas esses inimigos, esses falsos profetas que estão entrando dentro da igreja, estão destinados à condenação. Portanto, os que escolhem o caminho da libertinagem e da falsa doutrina não vão escapar do juízo condenatório, descrito na palavra, aí no verso 4. Então, como dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor, se eu vivo uma vida errada? Não tem como. Não tem como. Verso 3 novamente, coloca lá para mim, por favor. Judas diz que devemos batalhar, lutar pela nossa fé. E Judas segue dando exemplos de punições dadas por Deus. Verso 5. No verso 5, aqui, se você ler bem rapidinho, você vai entender. Foi Deus que tirou Israel do deserto, mas foi o próprio Senhor que matou o seu próprio povo, porque eles não acreditavam em Deus. Eles não criam. Eles não tinham fé. Então, no verso 5, uma das punições dada para Deus, para quem não crê, Israel foi julgado porque não cria. Então, uma das punições dadas por Deus, para quem não crê, é a morte espiritual. Eu não gosto muito de pregar falando sobre punição, não, porque o Deus que eu amo, meu Pai, eu não enxergo Ele como um Deus punitivo. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus do jeito que ela está escrita. E o verso 5, literalmente, Israel foi julgado por quê? Porque eles não creram. Verso 6. Os anjos que caíram foram julgados por quê? Porque se rebelaram. Verso 7. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por quê? Por causa da sua prostituição. Verso 8. No verso 8, estes sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam o quê? O que são essas autoridades superiores? Olha que interessante. Aqui, superiores se refere a seres
celestiais. Corre lá para o verso 9 agora. O verso 9 que vocês estão lendo agora, Judas está explicando o verso 8. Mostrando uma batalha entre dois seres. Um ser maligno e um ser angelical. Então ele está dizendo assim, olha, esses falsos mestres vão fazer você difamar até os seres superiores. Ou seja, até se um anjo aparecer para você, você vai criticá-lo. Você vai murmurar. Em vez de você falar, me abençoa, você vai falar, você volta lá e fala para Deus que eu estou sofrendo na face dessa terra por culpa dele. Por quê? Porque cegou o entendimento. Acabou com a fé. Então Judas está dizendo assim, os seres superiores estavam batalhando. Um ser maligno e um ser angelical. E no verso 8 ele conta a história. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de quem? Ele não se atreveu a proferir juízo inflamatório. Vocês estão entendendo? O próprio Miguel não exortou o diabo. O próprio Miguel nem deu conversa. O diabo começou a brigar com ele. O diabo queria bater nele como tentou. E o Miguel só fez isso assim, ó. Que o Senhor te repreenda. Acabou. Você está vendo que vocês andam lutando com coisas que não vai adiantar? Era só você levantar e dizer, acaba hoje, porque o Senhor vai te repreender. Acaba hoje essa luta na minha vida, porque o Senhor te repreenda. Não, você chama ele de capiroto, de moleque, você chama ele de capeta, e manda ver, né? Gente, pelo amor de Deus, está escrito. Está escrito na minha boca, vocês nunca ouviram isso, porque isso aqui eu entendi no meu primeiro ano de conversão. Aqui, Moisés recebeu uma ordem de Deus. Ô Moisés, você sobe lá no monte não sei o quê, que fica não sei aonde. Peraí, eu escrevi aqui, peraí. Deus disse em Deuteronômio, não precisa abrir, capítulo 32, versículo 49. Moisés, você vai para o monte Abarim, lá no monte Nebo, que está na terra de Moabe. E lá você vai morrer. Moisés não faleceu por velhice, igreja. Moisés faleceu por ordem de Deus. Senhor, o que eu vou fazer naquele monte? Nada. Você sobe lá, que eu vou te matar lá em cima. Quando ele chegou lá, Deus falou para ele, tá vendo aquela terra lá, ó, assim, assim, assim? Mesmo você tendo sido meu servo fiel, você pisou na bola no último momento. Olha Deus falando com Moisés, hein? Você fez tudo até aqui, mas no finalzinho, você cometeu um erro gravíssimo. Então você vai ver com os teus olhos a terra que você estava levando o povo. O povo vai entrar, mas você não vai. Você vai ver com os seus olhos, porque você vai morrer hoje. Moisés não recebeu aquilo como punição. E quando Moisés desligou a teclinha lá, stop, ele caiu. Quem é que foi lá para buscar o corpo de Moisés? Miguel. Quem é que vai vir buscar o teu corpo quando você morrer? Não precisa nem ser Miguel, viu, gente? Pode ser um anjo, amém? Pode ser um anjo, Senhor, qualquer um deles. Na hora que ele morre, Miguel vem buscar o corpo. Quem que aparece? Eu vou ficar com o corpo dele porque ele desobedeceu. Jesus não tinha sido feito ainda expiação por nós. Eu vou ficar com o corpo dele. Miguel só fez assim, ó. Miguel estava brigando ali, ó, pelo corpo. E Deus deu a ordem para Miguel pegar. Se Deus deu a ordem para Miguel pegar, e Miguel já tinha dado uma sova no diabo em tempos atrás, quando ele foi expulso do céu, não é possível que o diabo ia se meter a besta com Miguel de novo. Mas está escrito no livro de Judas. Pois ele foi lá de novo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é a cena dos próximos capítulos. Tiago, põe o vídeo para mim, por favor. E põe alto, Tiago.
Se está no 10 aí, você já põe no 30. Põe alto, porque tem efeitos sonoros. E se veja nisso, viu? Porque essa é a guerra, é assim que você tem que batalhar. Você pode ficar de pé, por favor? Você pode levantar suas mãos agora e começar a batalhar por você mesmo? Você pode abrir a sua boca e dizer: Satanás, devolve a minha fé. Você usou homens ímpios. Ímpio é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a rejeita. Você tem usado pessoas ímpias para me roubar. Se você se sente melhor, feche os seus olhos. Não deixe que ninguém roube a sua bênção agora. No nome de Jesus. Devolve a minha fé agora. Ela é minha. Foi preço de sangue. É a graça, eu ganhei a liberdade, eu sou livre. Eu não estou desamparado, eu não estou abandonada. E eu tenho levado a minha vida crendo com medo, até síndrome do pânico. Eu desenvolvi, e se você não sabe, a síndrome do pânico é adquirida quando você é criança, não quando você é adulta, pelo simples fato de você achar que você está sozinha. Então o medo vem e se instala, e o medo não é um sentimento, é um ser. E o amor também não é sentimento, ele é outro ser. O amor é Jesus, e o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo. Portanto, só você pode lutar por você. A palavra de Deus te garante que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus te garante que não há condenação para você. Mas se não há condenação para você, quem é que foi condenado no teu lugar? Foi Jesus Cristo, o único Filho de Deus. E isso você só entende pela fé. Isso é a graça. A graça é algo que você não merecia, nem eu. Ninguém merece. Mas Ele resolveu nos dar. Então agora levanta a sua mão direita, a mão de autoridade, diga: no nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Você não precisa fazer mais nada, irmãos. Esse negócio de dizer que eu sou guerreira, nossa, eu cresci ouvindo isso dentro da igreja. Eu não sou. Quem são os guerreiros são os anjos. Eu sou filha de Deus. E como filha de Deus eu tenho direitos. Em mim você não põe a mão, Satanás. Na minha família você não põe a mão, Satanás. Eu fui escrava há muitos anos da minha vida, mas hoje eu sou livre. Vocês são livres? Vocês são livres? Não tenham medo de gritar, porque isso também é uma escravidão. Manifesta com o teu corpo, com a tua voz. Diga para Deus: eu sou livre. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Pode se sentar porque não acabou. Mal um pouco. Não vai embora, hein? E não levanta para ir no banheiro, senão eu vou perguntar se é o número 2. Levanta para ver. Verso 11, por favor. Esses 3 rapazes aqui que Judas vai citar, não é do tempo dele. Já tinha passado muito tempo. Mas os caras souberam fazer o mal, viu, gente? E eles fizeram tão bem feito que eles foram lembrados por isso. Misericórdia, né? No verso 11, Judas cita 3 personagens. Caim, Balaão, e aqui está Corá, né? Eu tenho o hábito de falar Coré, né? Porque está escrito na Bíblia aqui, na minha. Então, ele cita Caim, Balaão e Corá. Por que Caim? Caim, o bichinho teimoso, quando ele era exortado pelo próprio Deus, ele não abaixava a cabeça, não.
Ele não abaixava a cabeça, não. Ele tinha dura cerviz. Por quê? Por que Judas cita Caim? Porque Caim queria servir a Deus do jeito dele. Irmão, que o teu nome não fique registrado aqui como um maligno, viu? Que você seja lembrado pelas coisas boas de Deus. Caim queria servir a Deus do jeito dele. No nome de Jesus, que isso não se encaixe em você. E o interessante é que ele vivia fugindo, né? Mas nem assim, né? Porque Deus botou um sinal nele, né? Para onde você for, Caim, para onde você for, meu irmão, as pessoas vão reconhecer. Você vai dar um aleluia, você vai dar um glória a Deus. O povo brinca muito comigo porque eu sou corintiana. Sou e daí? Qual o problema? Agora imagina, os Corinthians bateu, né? Qual foi o São Paulo? Não vou nem perguntar quem é São Paulino, porque eu já sou casada com um. Agora você imagina eu ter que ficar quieta porque o São Paulo não fez gol, ou porque... Imagina eu no estádio. Se eu for, tem que ir com a bênção aqui. Se ele é São Paulino, eu tenho que ficar na torcida de quem? Eu lá sou besta de gritar gol na hora do Corinthians? Não sou besta, né? É ou não é? Então, se eu gritar, eles vão descobrir que eu sou, né? Então, aonde eu quero chegar com isso? Aonde você for, meu irmão. Aonde você for, você vai dar um fora, vai dizer que você é crente. Na hora que você estiver naquele alto pecadão que você gosta de fazer, você vai dar um fora. Você vai falar, glória a Deus. No nome de Jesus. Mas isso aí é crente ou não é? Ah, eu não sei, mas o nome de Jesus está na moda. Aí está escrito assim, tudo que pedir no nome de Jesus ele fará. Para você que está no pecado, que o Senhor te repreenda. Ali está escrito que o nome de Jesus, o Senhor, ele vai endossar, né? Ele vai fazer tudo o que você quer, desde que você dê frutos. E o seu fruto permaneça. Esses tempos atrás, nós tivemos uma revisão de vidas. E, ó, gente, coisa dura. Aliás, em agosto agora, 18, 19, nós temos revisão de vidas. E é duro trazer o povo por revisão, é ou não é? Aí teve um ser que ia trazer quase 30 por revisão. Mas não era fruto. Aquilo era só para engrandecer o seu próprio nome, não o nome do Senhor ser glorificado. Então não adianta você ter fruto se ele não permanece. Entendeu? O nome de Jesus só funciona para quem dá frutos. E os seus frutos? Não foi eu que escrevi não, hein? Não briguem comigo. Aí vem o Balaão. Caim, se você quiser anotar. Caim, deixa eu ver aqui. Não anotei, mas está bem lá em Gênesis, né? Balaão, Números, capítulo 22 até o capítulo 24. Ele foi citado por Judas, porque Balaão também só fazia o que lhe trazia benefício. Balaão era movido pela ganância, está escrito ali. E ele não servia a Deus por amor. Ele não temia a Deus. Balaão vendeu seu ministério. Ele passou a dizer aquilo que o outro queria. Tanto é que um dia um rei o chamou para amaldiçoar o povo de Israel. Como o nome dele já estava na parada dos sucessos, que ele profetizava aquilo que o outro queria, aquilo que as pessoas queriam ouvir, um dia ele pegou um rei que queria que ele profetizasse contra a sua própria casa, contra o seu próprio povo. Aliás, ele não era, né, se não me engano, israelita, né? Então, mas era para profetizar contra aquele povo que ele gostava, que ele aprendia com eles. E naquele dia ele tentou, e Deus precisou usar um animal, né? Você tem noção, uma mula falar com você? Jesus, eu ia morrer de vergonha. Mas está aí, ó. Balaão foi usado, vendeu seu ministério, trazendo sempre uma falsa mensagem por pedido de alguém. E Coré, ou Corá, está em Números, capítulo 16. Um israelita da tribo de Levi, vocês têm noção? Ele não era submisso e ensinava os outros a não serem também.
Ah, você vai para o revisão de vidas? Sua boba. Não, mas se eu não for, a pastora vai comer minha alma. Eu não como não, viu, gente? Eu tenho vontade. Mas eu não faço isso. Aí o outro fala, vai não, bem, vai não. Cachorro que late muito não morde, não. Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, ele não era submisso e ele acabava ensinando outros a também não serem. E ele chegou até promover uma rebelião naquela época contra o seu líder, né? Moisés e Arão. E ele chamou 2 bobão para ir junto com ele, 2 seguidores, que é Datã e Abirão. Só que a Bíblia não fala de Datã e Abirão, né? Dançou sozinho. É o nome dele que ficou célebre. Esse fez tudo o que era mal perante o Senhor. Os 2 acabaram também tendo consequências terríveis. Mas o interessante que o problema do Coré não foi aceitar a autoridade constituída por Deus. Aliás, o seu problema é que ele não aceitava as autoridades constituídas por Deus. Ele se achava o tal, né? Uma soberba. Ele não aceitava deliberadamente a autoridade de ninguém, nem de Moisés. Então, apenas por resistir à autoridade, e Deus não aceita isso, Coré não obedeceu e a sua família, juntamente com ele, sofreram as consequências por tais atos. E os seus seguidores. Misericórdia, né, igreja? Quantos? 253 mil pessoas morreram aquele dia. Foi quando a terra abriu, vocês lembram? Verso 20, por favor. Enquanto nós, deixa eu ler aqui. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como que você entende esse versículo? Enquanto nós estivermos aqui na terra e nós não formos glorificados, todos os dias vamos estar sujeitos a tropeçar. Nós não somos os bons, sabiam disso? Nós somos uma nação santa, sacerdócio real, nação eleita, para uso exclusivo do nosso próprio Deus, mas nós estamos nessa terra ainda. E enquanto você estiver nessa terra, você pode tropeçar, você pode pecar, você pode cair. Mas isso não deveria acontecer conosco, mas vai acontecer. E o que nós devemos fazer quando a gente está errado? A gente pede desculpa, né? A gente pede perdão. A gente se coloca diante de Deus e ora e clama o sangue de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina como nós temos que fazer isso. Mas o importante é que a gente não pode sumir, a gente não pode fugir da maneira como Caim fez. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Ezequiel capítulo 18 inteirinho. São as pessoas falando para Deus. Que coisa, hein? O Senhor disse que se os nossos pais chupassem uvas verdes, e a boca ficasse amarrada, nós não teríamos que pagar, né, pelo pecado deles. São eles que chupam a uva e nós que ficamos com a boca, né, a língua amarrada. O Senhor disse e o Senhor falou, mas está certo, vocês não vão pagar o pecado dos seus pais. Vocês não vão pagar. Mas Deus não estava falando para eles que eles não pagariam. Deus estava devolvendo a pergunta para eles. Porque ali era uma lei de responsabilidade. Eles não pagariam se eles não repetissem os erros dos pais. Mas ali eles estavam fazendo as mesmas coisas e erros piores do que os pais faziam. Mas eles não queriam olhar para si próprios, eles queriam jogar a culpa em alguém. A culpa no pai. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. E o Senhor falou, mas se vocês não repetirem, eu não vou, de forma alguma, prejudicar vocês por causa do erro dos seus pais. Mas infelizmente, assim como eu sempre falo, né? Nós nascemos autênticos e vamos morrer uma cópia.
É claro que você já andou pelos caminhos dos seus pais e já fizeram igualzinho as coisas erradas que eles fizeram. Então, é uma lei de responsabilidade. É uma lei onde você estando nessa terra, enquanto você não tiver o corpo glorificado, nós vamos errar. Mas nós temos um advogado que é justo e fiel. Mas você tem coragem de fazer uso dos direitos que você tem? Porque 70% das coisas que acontecem com... Não vou dar porcentagem, não. Mas uma boa porcentagem das coisas que acontecem na sua vida é manipulação do diabo. Ele usa outras pessoas para te roubar, para te tirar da presença de Deus, porque Deus é santo e Ele é justo. O Espírito Santo nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Para mim, a justiça é o que está se cumprindo agora nos finais do tempo. Porque a iniquidade, a palavra de Deus diz que ela se multiplicaria nos últimos dias. E é justamente a justiça de Deus que quebra com a iniquidade. Então, do pecado você já está convencido, do juízo você sabe que vai ter, mas e a justiça de Deus? E a justiça de Deus? Para que você tenha a vida e a vida em abundância nessa terra. É isso que o Senhor quer, que vocês entendam esta noite. Vocês foram roubados. Vocês foram roubados na fé. E as pessoas, você tem que tomar cuidado, porque é justamente o seu ponto de vista, a sua percepção, que eles precisam manipular. Então eu trouxe mais algumas imagens para você ver. Você vai ver uma coisa, mas se você não prestar bem atenção, você está vendo uma coisa, mas quer dizer outra. E como eu tinha que ir para Mato Dentro, eu não tive tempo de procurar outros exemplos. O que me deu tempo de achar, eu trouxe. Olha o primeiro exemplo, por favor. Dá para vocês notarem que o príncipe está mostrando o dedo do meio ali? Olha que coisa feia, um príncipe. E se vocês não vissem essa figura aqui, ó? Ali, se você olhar bem de perto, parece que ele está mostrando o dedo do meio. Quando querem mostrar alguma coisa para te prejudicar, as pessoas vão fazer isso com você. Entenderam? E as pessoas fazem isso sendo usadas pelo diabo, para tirar a sua percepção, para que você não tenha discernimento. Aí você chora, você grita, você esbraveja, você esquece que a sua luta não é contra a carne. E sempre esquece de perguntar, quem é que está por detrás disso? O próximo exemplo, por favor. Cuidado, sua fonte de informação pode estar te manipulando. A televisão não enquadrou aquela cena por inteiro, ela só pegou o pé do rapaz com a mão e o rosto do outro. Então, na verdade, quem é o opressor virou vítima. E quem era vítima passou a ser o malvado. Dá para vocês entenderem isso? Aí a televisão mostra para vocês o que ela... Vocês acreditam. Da vacina do Covid foi uma. Eu alertei vocês. A próxima imagem. Dá para entender? Está autoexplicativo, né? Olha lá. O próximo, por favor. Dá para entender? Deixa um pouquinho, Tiago. Não parece que o moço está de saia? Mas não é, a saia da namorada dele. A próxima. O próximo. Acabou? Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos. Eu coloquei esse versículo hoje no grupo. Não apareceu os salmos, mas é um salmos. Vamos ficar de pé, por favor?
E coloca para mim, Tiago, o versículo 25 de Judas. Enquanto nós não formos glorificados, estamos sujeitos a tropeço, mas nós não somos fortes. Se Jesus não nos guardar, nós vamos tropeçar. E você tem dúvida que Jesus não vai te guardar? Coré era um homem invejoso, atrevido, cheio de presunção e desrespeitava Moisés por pura rivalidade, pura. E hoje estão entrando novos profetas, estão entrando novos mestres, aleluia, mas também estão entrando novos profetas falsos, mestres falsos. E às vezes dentro da própria igreja alguém decide se desviar, está cansado. Na verdade as pessoas, elas não se transformam, elas se revelam. Se a sua essência é boa, você pode passar o que for, você vai se revelar. Mas se a sua essência é má, pode fazer o que for com você, você também vai se revelar. E o que o diabo mais quer é isso, tirar nossas percepções, fazer com que a nossa consciência, misericórdia, fazer com que a gente não sinta nada, que a gente não acredite mais em nada, de tanta decepção. Entendeu que pode ser que o diabo tenha matado a sua fé? Você está mirando para o lado errado. Não mire pessoas, mira o diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E eu quero fechar o culto hoje, pedindo para que todos nós, em uma voz só, possamos ler todos juntos este verso 25. Amém? Dá uma olhadinha antes para você treinar aí na sua mente. E se você é casado, pega na mão da sua esposa. Ler? Eu perguntei se vocês leram na cabeça. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e já. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém! A Ele, o melhor das suas palmas, em nome de Jesus. Aleluia! Tudo isso para você entender. É justamente o título de hoje. Você é livre para fazer novas escolhas. Escolha pelo Senhor. Amém? Nós estamos encerrados. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana tremenda. Porque eu acredito que até amizades foram desfeitas, ou então está por um triz. Só por causa de rivalidade. Só por causa de maldade, deliberadamente. Não vai por esse caminho não, porque esse caminho o Senhor vai te condenar. Faça novas escolhas. Amém? Nossa luta não é contra carne e sangue. E nunca se levante contra alguém que já te abençoou. Nunca. Não faça isso. Esse caminho de condenação para a sua vida. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra? Eu também. Então que a comunhão do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre nós. Senhor, nós já pegamos a nossa fé de volta. E teremos a melhor semana, o melhor final de ano, de todos os tempos. Porque eu aprendi que tudo que eu falo para mim, acreditando, acontece. Pela graça,
nós somos salvos. É dom de Deus. Então não tem como dar errado para nós. Amém? Deus abençoe vocês. Dá um abraço no seu irmão aí, na sua irmã. Ósculo santo, irmão com irmão.